Iniciando aqui mais um episódio do Sapiência Católica. Hoje é a segunda parte do episódio sobre a tese de Cassitiaco. Vamos colocar aqui mais alguns adendos e algumas recapitulações. E estamos aqui na presença novamente do Abner, do Santiago e o Rafael, que podem começar. Bom, salve Maria, né? Gostaria de iniciar esse episódio tratando de um ponto que creio que nós não tratamos suficientemente bem no outro episódio, se é que tratamos, que é sobre a adesão, ao nível de adesão devido à tese de Cassitiaco, né? Ou seja, a tese é uma espécie de dogma ou é meramente uma opinião? A resposta é nenhuma das duas coisas, né? Ela não é um dogma, ela nunca se propôs a ser uma verdade revelada, no sentido em que você precisa aderir integralmente a ela, caso contrário, irá perecer no inferno, mas ela também não é meramente uma opinião, no sentido em que ela não utiliza como subterfúgio nenhuma questão que seja disputada entre os doutores, entre os teólogos da igreja. Pelo contrário, nenhuma conclusão da tese vai além da prova. E se a tese afirma que Paulo VI é um papa materialmente, por exemplo, isso é porque se trata de um fato que se in nós, né? E negá-lo é um erro, claro, mas não necessariamente é um erro que afeta o exercício da fé, né? Agora, não são todas as conclusões da tese que têm esse mesmo nível de adesão, né? Eu me refiro especialmente à conclusão mais essencial da tese, que é de que a sé apostólica está formalmente vacante, pelo menos desde Paulo VI, né? Isso não pode ser uma questão meramente de opinião, e recusar esse fato, o fato dessa vacância formal, pode acarretar algum tipo de dano à fé, né? E é aqui que mora, aliás, o erro do opinionismo, né? Ou seja, aquela posição que diz que tanto faz, não importa se Paulo VI e seus sucessores eram papas legítimos ou não, a gente fica no nosso canto, no exercício da nossa fé, e eles que se resolvam com Deus, né? Isso não pode ser porque não é possível desassociar a salvação da submissão ao Romano Pontífice. O Papa Bonifácio VIII deixou bem claro, né? Nós declaramos, dizemos e definimos que é absolutamente necessário para a salvação para toda criatura estar sujeita ao Romano Pontífice. A constatação de que alguém é verdadeiro pontífice, portanto, é algo que parte da própria fé teologal. O reconhecimento da autoridade vem da fé teologal. Isso é também uma doutrina comum entre os teólogos, né? O Biluart, ele coloca nesses termos. É de fé que Clemente XIV, que era o pontífice da época, é sumo pontífice? Parece mais provável que seja de fé. Todo homem recebido pela Igreja Universal como sucessor de São Pedro é o sumo pontífice. E a fé assegura que a Igreja não tem como errar na aceitação da regra de fé. Então, se nós rejeitamos o Concílio Vaticano II, as formas e as declarações de Paulo VI dizendo que a nossa fé nos impede que aceitemos, essa mesma fé também nos deve impedir de reconhecer de qualquer modo que seja algum tipo de autoridade legítima nele, né? Isso não significa que quem reconheça algum tipo de autoridade em Paulo VI seja um herege, um cismático, seja fora da igreja, mas quem o faz, evidentemente, se encontra numa situação precária, né? Uma fé precária, sendo que a fé deve ser íntegra. E é aí que mora o nosso interesse em defender e propagar, né, a tese de Cassitiaco, em especial essa sua conclusão mais essencial, né, da vacância formal da sé, porque é pela integridade da fé, né, nós devemos manter sempre e prestaremos contas no juízo final. E eu gostaria de dar uma pincelada também em um outro ponto, que é sobre a indução, né. Como foi dito, a tese afirma que Paulo VI não possuía a intenção habitual de procurar o bem da Igreja. E isso é uma indução, né? A indução, ela é uma operação da inteligência humana.
A indução ela constrói a partir da realidade, constrói a partir dos fatos observados uma proposição, né, e concebe a verificação dessa proposição. E essa verificação dessa proposição é o que valida que a hipótese criada pela indução seja válida, né? Seria E isso algo não. análogo, seria como o raciocínio queer, de observando os efeitos, a gente busca conhecer a causa. É mais ou menos como se dá Sim, nas 5 vias de Santo Tomás de Aquino para conhecer o ser de Deus, né? pode-se dizer dessa forma. Nós vemos que os atos de Paulo VI, objetivamente falando, não concorrem para o bem da fé católica, né? Objetivamente. Então, nós induzimos, né, a essa conclusão, né? E essa conclusão ela se remata de duas formas, né? Primeiro, pelo fato de que quando os frutos podres do Concílio Vaticano II começaram a se manifestar mais claramente, né? Embora, claro, que desde o início já por si mesmo, né, eram frutos pobres, mas demorou um tempo, né, para que chegassem ao seu ápice. Quando isso ocorreu, Paulo VI ele acolheu tudo aquilo. Ele disse que ele nunca buscou se opor ao espírito, né, vamos dizer assim, do Concílio Vaticano II. Ele sempre reivindicou essas causas e continuou, né, trabalhando para criando as condições necessárias para que elas se perpetuassem, né? Essa é uma forma de rematar essa indução. E a indução ela também se remata no fato de que desses numerosos atos de Paulo VI, né, alguns são estritamente, simplesmente incompatíveis com a autoridade papal. É simplesmente impossível que um papa afirme que a liberdade religiosa está enraizada na revelação divina. Isso é algo que vai em encontro frontal com o que foi ensinado por todos os outros papas. E mesmo que a gente possa pensar a princípio que trata-se de uma má interpretação, o problema disso, de você querer encontrar alguma continuidade, primeiro que você fosse uma tábula rasa, né, você vai praticamente negar a realidade, o que está ali de fato escrito, né, e segundo porque concedendo que esse documento da Dignitatis Humanae é ambíguo e que há uma interpretação ortodoxa para ele, também deve conceder que há interpretações heterodoxas, né? E, evidentemente, essas interpretações heterodoxas, que fazem parte da própria essência do documento, aliás, foram abraçadas pelos papas pós-conciliares, né? Isso a gente vê tanto pelos ensinamentos posteriores deles a respeito disso, né? Os maiores desenvolvimentos que eles fizeram dessa doutrina, e também pelos atos práticos, né? Os acordos que Paulo VI fez e João Paulo II fizeram com países que antes eram católicos, possuíam uma legislação, né, católica, confessional, para que se tornassem, para que aderissem, né, a esse conceito de liberdade religiosa do Concílio Vaticano II. Isso tudo mostra claramente que há, de fato, uma nova religião, né, uma nova fé sendo propagada por esses supostos pontífices, né? Isso foi tratado no episódio sobre a religião de Cristo, inclusive. Tem uma sessão em que a gente trata da liberdade religiosa e mostra como os países, a pedido dessas supostas autoridades, foram gradativamente abandonando o então Estado católico da época para fazer com que eles deixassem de ser católicos. E as consequências estamos vendo aí, né? Basta ver como é que está a Espanha hoje em dia, basta ver como está a Colômbia, que era 98% católica, basta ver como é que está Portugal, México e por aí vai, né? Um, países abortistas, etc, né? E detalhe que todo esses dados eu peguei de um livro, de um letrevista, né? Que é o Daniel Leroux, que ele compilou todos esses crimes, né? Do Paulo VI e João Paulo II contra países católicos
E fez um trabalho muito bom, né? Agora, como ele continua lefrevista, aí é um outro mistério que não dá para tratar aqui. Mas pode continuar. Eu gostaria de tratar agora a respeito de duas citações de São Roberto Bellarmino, né? Uma é usada geralmente pelos resistentes, né? Embora outros tipos de opositores da tese de Cassidiacon a utilizem contra a noção da intenção de procurar o bem habitual da igreja, né? E a outra é mais utilizada pelos totalistas, né? Segundo a qual Paulo VI e seus sucessores não poderiam ser papas nem materialmente. Vamos analisar a primeira. São Roberto Bellarmino, ele diz o seguinte: assim como é lícito resistir ao pontífice que agride o corpo, assim também é lícito resistir ao que agride as almas, ou que perturba a ordem civil, ou sobretudo àquele que tentasse destruir a igreja. Digo que é lícito resistir-lhe, não fazendo o que ordena, e impedindo a execução de sua vontade. Não é lícito, contudo, julgá-lo, puni-lo ou depô-lo, pois estes atos são próprios a um superior. Ora, segundo dizem, essa afirmação provaria que um romano pontífice poderia sim agir com uma intenção objetivamente contrária ao bem habitual da igreja e permanecer no cargo, certo? O problema dessa objeção é que quando a tese fala da intenção habitual de procurar o bem habitual da igreja, perdão, a intenção habitual de procurar o bem comum da igreja, ela está se referindo à intenção enquanto autoridade. E como foi explicado anteriormente, a responsabilidade da autoridade recai sobre as leis, sobre a legislação. É por isso que muitos teólogos admitem a possibilidade de um Romano Pontífice ser herético em privado, como muito provavelmente foi o Papa Honório I, certo? Porque, nesse caso, o Papa não está agindo como autoridade de fato, ele não está legislando nem ensinando. Então, não há assistência do Espírito Santo nisso. Ora, é justamente sobre essa situação que fala São Roberto Bellarmino, né? E isso se prova pelas próprias palavras dele. Ele diz que é lícito resistir-lhe, mas não é lícito julgá-lo, puni-lo ou depô-lo. Ora, mas no capítulo seguinte, em que ele fala do caso de um papa herético, ele mesmo vai falar que é justo depor um papa, aliás, que um papa é deposto ipso facto pela heresia, certo? Então, além de São Roberto Bellarmino não estar falando de um ato que seja contrário à fé, ele não está falando de um ato enquanto legislação, né? Enquanto autoridade propriamente dita, certo? E por isso não cabe a objeção à tese. Agora, a segunda citação diz respeito às deliberações, né? Melhor, às reflexões que São Roberto Bellarmino faz a respeito de um papa herético. Nós já poderíamos descartar essa objeção a priori, porque o que São Roberto Bellarmino fala é de um romano pontífice que seja herético em privado ou publicamente, no sentido em que ele não faz nada que seja contrário à fé no seu exercício de supremo pastor, certo? Ora, a tese fala justamente sobre o contrário, sobre um suposto pontífice que esteja ordenando, impondo uma religião falsa por meio do seu magistério. Além do mais, apesar por mais venerável e santa que seja a opinião de São Roberto Bellarmino, ela é uma opinião. A Igreja nunca acolheu e nunca condenou quem seguisse uma opinião contrária. Mas, para sermos pragmáticos, vamos. Tanto que o Oi, próprio Garrigou Lagrange, né, no século passado, apresentava a opinião da escola tomista, né, dos dominicanos, a respeito do Papa exatamente. herético e não foi sincerado por ninguém. Mas há quem diga que é herege quem é sustente. Enfim, Pois é. Bom, quais são as opiniões, então, né? Sobre um Papa herético, sobre a questão do Papa herético, São Roberto Bellarmino ele enuncia que há 5 opiniões. A primeira opinião é que um Papa não pode ser herético em sentido nenhum. E essa opinião, ele a coloca, que é que ele sustenta, ele reconhece que é apenas uma opinião provável, né, que não tem como fundamentá-la de fato na revelação ou na tradição.
aliás, nas Sagradas Escrituras ou na tradição, né? Por isso, eles, apesar de ele considerar improvável, São Roberto Bellarmino não hesita em examinar a hipótese do Papa herético. Então, isso por si só já demonstra que não tem um argumento que afirma, em nome da doutrina católica, que um Papa não pode ser herege em absoluto, né? Há aqueles que tentam afirmar que se você fala que um Papa pode ser privado em herege, você está indo contra o Vaticano I, contra a infalibilidade papal. Olha, de forma alguma. A segunda opinião, mencionada por São Roberto Bellarmino, né, afirma que um Papa que cai em heresia mesmo internamente perde automaticamente seu pontificado por causa desse fato, sem julgamento nenhum dos homens. Essa opinião, ele cita como defendida pelo cardeal João de Torquemada. Segundo o Dr. Arnaldo Giral Xavier da Silveira, né, que estudou, apesar de discordarmos, né, claro, da conclusão final do livro, temos que reconhecer o mérito de sua pesquisa sobre um papa herético, né, e ele diz que nos últimos séculos nenhum autor conhecido sustentou essa opinião, né, de que um papa herético em privado automaticamente cai de seu pontificado. São Roberto Bellarmino, ele responde essa opinião dizendo o seguinte: eu não a endosso, pois a jurisdição é dada por Deus ao pastor supremo, mas claramente não sem a cooperação dos homens, já que é pelos homens que este homem, que não era papa, começa a ser. E assim a jurisdição não é tirada por Deus, exceto através da intervenção do homem, mas o herege em privado não pode ser julgado pelos homens. Bom, a terceira opinião é de que um papa herético ele não pode ser deposto de forma alguma, né? Ela vai do outro extremo. Ela afirma que mesmo com o passivo manifestamente herege, ele não perde seu pontificado. Essa opinião, apesar de inusitada, né? Ela também não é impossível sustentá-la, né? Dá para citar o canonista, né? Dominique Bouy, né? Canonista francês, que a defende, né? Mesmo sendo um jesuíta, ou seja, em tese da mesma escola de São Roberto Bellarmino. Bom, então São Roberto Bellarmino passa para a quarta opinião, né, que é onde está que é talvez a opinião mais falada, né, que é a opinião da escola dominicana mencionada pelo Abner, né, a qual Garrigou Lagrange é um defensor, e essa opinião também é defendida por Caetano e João de Santo Tomás, né. Segundo essa opinião, o Papa não deixa de ser Papa pelo próprio fato de ser herético, mesmo publicamente, antes que a Igreja tenha pronunciado uma sentença e antes de ela ter avisado os fiéis para evitá-lo. A quinta opinião, que é de São Roberto Bellarmino, afirma que um Papa que se torne um herege público, um herege manifesto, ipso facto deixa de ser Papa e cabeça visível da Igreja, pois ele deixa de ser cristão e membro do corpo da Igreja por conta própria. E é por essa razão que ele pode ser julgado, punido pela Igreja e deposto materialmente, digamos assim, da Sé Apostólica. Então, aí algumas coisas interessantes, né, que São Roberto Bellarmino fala na sua resposta à segunda opinião e também no que ele fala comentando a quarta opinião, né. Então, primeiro ele diz que um papa, ele não é deposto do seu cargo sem a cooperação dos homens, né. Mas os que vindicam, né, o sede-vacantismo dito bellarminiano, né, muitas vezes sustentam justamente o contrário disso. Fala que não precisa de nenhum julgamento da igreja para você identificar um pontífice herético, né. E São Roberto Bellarmino, falando sobre a opinião de Caetano, a quarta opinião, diz o seguinte: em primeiro lugar, que o Papa manifestamente herético é deposto pelo fato em si mesmo é comprovado através do magistério da razão. A autoridade é de São Paulo, que em sua carta a Tito, capítulo 3, ordena a evitação do herético, depois que ele foi admoestado 2 vezes, certo? Então a gente vê aqui que São Roberto Bellarmino, ele de fato não descarta a necessidade de uma intervenção dos homens. Ele diz que é necessário que haja essa dupla admoestação, pelo menos, e feita essa dupla admoestação e constatada a pertinácia,
Então, o ocupante da sé apostólica deixa automaticamente de ser pontífice. A diferença da opinião entre a diferença entre a quarta e a quinta opinião é quanto ao momento de quando o Papa herético perde sua jurisdição. Mas ambas concordam que é depois de um julgamento da Igreja, certo? São Bartolomeu diz que quando o Papa é julgado como herege manifesto, automaticamente ele é deposto. Caetano defende que ele deve ser julgado como manifestamente herético e depois a Igreja tem que ainda fazer um outro processo para depô-lo, né? Bom, então creio que é isso. Não há, de fato, grande oposição entre São Roberto Bellarmino e a tese de Cassitiacum, tanto por se tratarem de objetos diferentes, sem nenhum respaldo na situação atual, e tanto porque, de fato, ambas concluem que é necessário algum tipo de substrato canônico, algum tipo de intervenção dos homens. Inclusive, você falou sobre o São Roberto Firmino, eu lembro que tem muitos totalistas que até chamam a posição deles de sedevacantismo bellarminiano, né, ou coisa assim, como se São Roberto Bellarmino hoje em dia sustentasse, né, a posição deles. Sim, Só um adendo, essa questão do Papa herético, para ser mais preciso, né? Nessa disputa que vemos que você observou na história, entre dominicanos e jesuítas, né? Mais propriamente, essas duas opiniões eram que as mais evidentes. Não é necessariamente falando, né? Para ser mais preciso, necessariamente falando sobre se o Papa deveria ser deposto ou não, tá? Pois o próprio São Roberto Bellarmino não é sobre ser deposto, não, sobre deposição. Tanto que ele fala lá na quinta opinião dele, né, que o Papa herético pode e deve ser julgado pela Igreja, né? Então é evidente a necessidade de um processo jurídico. A questão mesma é quando há a perda da jurisdição. Aí sim, os tomistas, né, e os jesuítas divergem, né? Porque os jesuítas afirmam, né, que pelo próprio fato da heresia, eles automaticamente perdem a jurisdição, tá? E os tomistas não. Eles falam que o Papa herético, pela heresia, está fora da igreja, pelo ângulo da fé, né? Eles não estão mais com Cristo, mas pelo ângulo do poder, né, de governar, ele ainda pode exercer, né, a jurisdição. Essa é basicamente a diferença essencial entre as duas posições, né? Mas ambas admitem, como o Rafael falou, que deve haver uma deposição jurídica, né? Assim, digamos. Mas é uma deposição jurídica, não como se a igreja é além do Papa, né? A igreja universal além do Papa tivesse uma autoridade maior sobre ele, né? Pois pela heresia, né, ele deixou de ser membro da igreja. Então, não seria um tipo de conciliarismo, né? E é uma heresia condenada. Basicamente isso. Vale lembrar que quando se fala de perder o cargo, o cargo torna vacante, automaticamente se aplica mais para os hereges que não há nenhuma discussão sobre se é heresia ou não, né? Por exemplo, um clérigo se tornar protestante, né? Ele vai precisar ser deposto? Não, porque se um clérigo se tornar protestante, ele mesmo sai por si mesmo. Não precisa ser forçado a se retirar, né? Ou se torna um espírito, ou um muçulmano, sei lá. Vamos para outro tópico então, né? Sim, Perfeito a exposição. Agora vamos no tópico sobre a analogia. no que diz respeito à analogia, né, que é um instrumento importante na teologia e no modo geral de conhecermos as coisas, né? Tanto que o Padre Penido, né, reconhecido teólogo aqui do Brasil, tem uma obra somente sobre a função da analogia na teologia dogmática, né? Bom, no que nos diz respeito, né, no que interessa a nós, que é a aplicação desse instrumento do conhecer, do saber na tese, em palavras grosseiras, né, a analogia é uma ferramenta que nos permite conhecer, a partir da comparação, certo, de coisas que possuem graus de semelhança e graus de diferença, né? Quando Santo Tomás, na Suma Teológica, no Tratado do Uno, ele vai falar que se predica univocamente os nomes a Deus e às criaturas,
ele vai dizer o seguinte: o que dizemos de Deus e das criaturas, dizemo-lo por haver uma certa ordem da criatura para Deus, como princípio e a causa, em que preexistem excelentemente todas as perfeições dos entes, de modo que esta, como que comunidade de denominações, é o meio termo entre a pura equivocação e a simples univocação, pois as predicações análogas não têm o mesmo sentido, como têm as unívocas, nem sentidos totalmente diversos, como as equívocas. Mas o nome assim empregado, em sentido múltiplo, significa proporções diversas e relativas a um termo uno. Então, em suma, a analogia nos permite dar um escopo mais nítido à realidade, nos permite conhecê-la de modo mais simples, mais intuitivo, né? Então, quando se compara, por exemplo, a igreja a uma sociedade civil, né, faz-se analogicamente, né, pois a igreja não é idêntica a uma sociedade civil, pois ela é uma sociedade perfeita. Aí a sua cabeça, sua autoridade visível, detém detém a comunicação com Cristo, né, o ser um com Jesus Cristo, e é o sumo pontífice, ao contrário de uma sociedade civil que não tem, certo? Esse é um exemplo, né? Então, é necessário entender-se a analogia, né? E eu acredito que a exposição aqui, essa breve exposição foi satisfatória, para entendermos como ela é utilizada, né, no contexto da tese, e que muitos não entendem, né? Isso é algo, assim, pois há sujeitos que arrogam-se a ter algum conhecimento, não sabem o básico da filosofia, né? Enfim, Perfeito. Mais algum comentário? acredito que era isso mesmo, né? Tentei ser o mais breve possível. Ok. Sim. Então, e com respeito à apostolicidade? Bom, foi comentado em palavras sumárias no primeiro episódio a respeito da apostolicidade, no que tange a manutenção dessa apostólica, ao menos materialmente, para a permanência dessa nota, né, na igreja. E agora eu venho lhes falar o que é propriamente a apostolicidade, né, e de que modo ela se dá no tempo atual, né. Bom, o teólogo Salaveri define a apostolicidade nos seguintes termos: a apostolicidade da igreja é uma propriedade necessária da igreja. Ela é fundamentalmente a identidade perene na Igreja da missão que Cristo deu aos apóstolos quando a instituiu a Igreja, quando a instituiu. A apostolicidade costuma distinguir-se em pelo menos três modos: pela origem, pela doutrina e por sucessão, que é o que nos interessa aqui, né? Que é a identidade jurídica do poder de ensinar, santificar e governar da Igreja contemporânea com o poder ordinário dos apóstolos e transmitido por uma sucessão legítima, certo? Bom, no que tange a esse ponto, esse terceiro ponto, por sucessão, né? A apostolidade por sucessão, diz-nos o teólogo E. Sylvester Berry, né, no seu tratado sobre a Igreja de Cristo, que há dois tipos de sucessão: a sucessão material e a sucessão formal. Diz-nos ele: sucessão, como entendida neste contexto, é a sucessão de uma pessoa a outra em cargo oficial e pode ser legítima ou ilegítima. Os teólogos denominam a primeira sucessão formal e a segunda sucessão material. Um sucessor material é uma pessoa que toma o lugar oficial de outro, contrariamente às regras ou constituição da sociedade em questão. Este pode ser chamado sucessor na medida em que ocupa materialmente o cargo, mas não tem autoridade, e seus atos não têm valor oficial, mesmo no caso de desconhecer o exercício ilegal do cargo. O sucessor formal ou legítimo não só sucede no lugar do antecessor, mas também recebe a autoridade devida para exercer as funções do cargo com força coativa na sociedade. É legítima, é evidente que a autoridade só pode ser transmitida por sucessão legítima. Portanto, a Igreja deve ter uma sucessão legítima, ou formal, de pastores para transmitir a autoridade apostólica ao longo dos séculos. Aquele que entra no ministério contra as leis da Igreja não recebe absolutamente nenhuma autoridade e, portanto, não pode transmitir nenhuma autoridade a seus sucessores. Em alguns casos, elas, ele faz referência aqui às igrejas ortodoxas cismáticas, né, orientais,
Elas podem até ter uma sucessão material de bispos desde o tempo dos apóstolos, mas isso é inútil a elas enquanto não tiverem nem unidade, nem catolicidade, dois elementos distintivos fundamentais da verdadeira igreja. Elas não têm absolutamente nenhuma sucessão legítima. Bom, isto é uma sucessão formal, né? Bom, o que isto quer dizer, né? Você pode dizer que há uma sucessão material dos cargos atualmente, ao menos na hierarquia enquanto tal, nas sés episcopais no geral, no sentido de que falsos os sentados lá, eles não gozam de nenhum privilégio jurídico nem nada. Só estão sentados lá, né? E a sé apostólica goza de uma sucessão de maneira distinta, tá? No sentido de que ela é essencial para a permanência da nota da apostolicidade na igreja, certo? E sobre isso é interessante mencionarmos o caso dos bispos sedevacantistas. E apesar do cenário atual, isto é, de sagrações episcopais sem mandato apostólico, etc., etc., e defendemos isso, não quer dizer que a eclesiologia da igreja mudou, certo? Então, como se depende do texto, os bispos adventistas só podem ser chamados sucessores dos apóstolos na medida em que possuem ordens, né, sagrações válidas, né, mas não detêm, não gozam de nenhuma jurisdição ordinária ou delegada por outra autoridade. Então, eles gozam de uma jurisdição para perpetuar aquilo que o Dom Erhard chamava de oblatio munda, né, que é a Santa Missa, e os sacramentos válidos, né? Mas eles não gozam de nenhuma espécie de jurisdição e os conferiria poder legítimo de ensinar, santificar, ensinar, reger e santificar, né? Pode-se dizer que, por virtude da sagração episcopal, né, os bispos tradicionais ganham imediatamente, por direito divino, um poder sobre o corpo físico de Cristo, isso é, sobre a Sagrada Eucaristia e também sobre os sacramentos, né, mas não um poder sobre o corpo místico de Cristo, que vem apenas mediante o Papa, né, por direito divino. E o fato de nós, entre aspas, passarmos por cima, né, de algumas disposições do direito canônico, tendo em vista a conservação, a administração do corpo físico de Cristo, isso não nos dá o direito de querer usurpar poderes que dizem respeito à administração do corpo místico, né, de Nosso Senhor. Perfeitamente, perfeitamente, né? Nenhum estado de necessidade poderia exceder aquilo que Cristo mesmo já instituiu, né? Então, não excedamos aquilo que não pode ser excedido. Então, eu termino essa minha exposição com uma citação do referenciado, já referenciado no primeiro episódio do padre Bernardo Luciano, né, na sua obra a respeito da tese Cassidiacon, né, La Situation actuelle de la autorité de l'Église, né, a tese de Cassidiacon, uma coisa assim, né, onde ele diz o seguinte: se alguém considera a igreja como o corpo misto de Cristo, Jesus permanece hoje com ela em manter viva a testemunha da fé e a santificação por meio dos autênticos sacramentos, bem como a oblatio munda do verdadeiro sacrifício, o que prova a existência dos católicos tradicionais. Mas como Jesus ainda é concretamente considerado com sua igreja como uma sociedade humana? A esta pergunta, que deve ser respondida, respondemos: mantendo em vigor a estrutura hierárquica visível, mesmo permitindo que o grande julgamento que o eclipse da autoridade e a ausência de suas funções sobrenaturais envolve continue. Essa permanência da estrutura hierárquica constitui o fundamento enquanto aguarda pacientemente a renovação divina da autoridade e garante a continuidade material da sucessão hierárquica, uma continuidade absolutamente necessária para que a Igreja mantenha sua natureza apostólica, né? Isso resume aquilo que dissemos, né, a este respeito, a respeito da apostolicidade da Igreja, né? E que retrata bem o cenário atual, né, que tal como seu Redentor, tal como seu Senhor, a sua esposa, né, a Igreja passa por um momento de calvário, né, por um momento de carregamento da cruz, né? E nós estamos
se Deus assim permitir, assim quiser, haverá um momento da restauração, da ressurreição, assim digamos, né? Claro que eu só estamos dizendo isso em sentido metafórico, né? Mas no sentido analógico, se assim preferirem. Então, é isso que eu tenho a vos dizer, né, sobre esse assunto. Especialmente quando se trata de conclavistas, por exemplo, que propõem que bispos praticamente acéfalos podem se reunir e eleger um papa entre eles, né? Porque se um grupo de bispos pode eleger um papa entre eles, porque outro grupo de bispos também poderia em outro lugar. Aí vai ficar uma confusão maior do que aconteceu no cisma do Ocidente, né? Aliás, os papas, os antipapas do cisma do Ocidente são até mais papas do que esses falsos papas como Lino II, por exemplo, porque pelo menos os papas do cisma do Ocidente foram eleitos por cardeais, né? Exatamente, exatamente. E ressaltemos, né, que para a sucessão apostólica, a nota da apostolicidade da igreja permanecer é uma condição sine qua non, ou seja, não pode haver algo fora disso, né? É necessário que haja a preservação da sé apostólica, pois ela é a primeira das sés, e a igreja é propriamente apostólica por causa do sucessor de São Pedro. Foi ele que recebeu um mandato direto do Senhor, claro que os apóstolos receberam, mas ele recebeu primariamente e sumariamente tal poder do próprio Cristo. Então, é na sé de Pedro que se encontra a marca mais profunda da apostolicidade da igreja. E ela permanece, ao menos em potência, ou seja, na associação material desses sujeitos que ocupam a sé apostólica, certo? E, caso Deus permitir, caso Deus queira, né, isso aconteça, o sujeito que a ocupa poderá vir a ser aquilo que atualmente não é, ou seja, um sucessor de Pedro, propriamente falando, né? Então, desse modo, ainda que arduamente, a apostolicidade é preservada de certo modo, né? E eu não vejo como isso se daria em outro sistema, né? Posso estar errado, claro, mas eu não vejo isso atualmente. Tem algo a comentar, Rafael? Eu diria que os conclavistas, eles são mais coerentes do que aqueles que defendem que os bispos sede-vacantistas são verdadeiramente sucessores dos apóstolos, ou que têm algum tipo de jurisdição, mas que rejeitam, né, que eles façam um conclave, né? Porque se os bispos vacantistas são formalmente, né, parte do corpo episcopal, então eles têm essa obrigação, esse poder e essa obrigação de eleger o Romano Pontífice, né? Mas, como foi dito, pertence apenas ao Papa incorporar alguém no corpo episcopal, né? Por direito divino, é apenas o Papa quem tem esse poder. Não é uma questão de epiqueia, como pretendem alguns, né? Não é uma questão de lei eclesiástica, é direito divino e isso não pode ser passado por cima, né? São Francisco de Sales, quando ele comenta sobre os protestantes que alegavam ter recebido uma missão extraordinária de Deus, né? Ele responde dizendo que ninguém deve alegar uma missão extraordinária se não puder sustentá-la através de milagres. Ora, se aceitássemos esse tipo de argumento sem boas provas, não acabaríamos caindo em todo tipo de liberalismo, né? E mesmo que os bispos sede-vacantistas tivessem algum tipo de milagre visível, como os de Moisés, de São Vicente Ferrer, né, que pudessem de alguma forma provar essa missão extraordinária, né? Quer dizer, de qualquer forma, isso não seria possível, porque nesse caso Deus estaria eles não seriam sucessores dos apóstolos, mas sim, né, membros de uma nova hierarquia, né? Já não seria a mesma igreja católica, seria uma nova igreja. E isso não pode ser, evidentemente. Perfeito, perfeito. Apesar dos pesares, apesar do estado catastrófico, digamos assim, que estamos, a necessidade não altera a constituição divina da igreja, né? E, como a própria da igreja, né, que ela é indefectível, ela há de permanecer a mesma até o fim dos tempos, né? E isso implica também a sua constituição divina, né? Então não podemos ceder, ainda que seja tentador, ceder a esses impulsos que vêm da situação atual,
né? Devemos permanecer firmes, né? Devemos permanecer na fé, que é própria de Cristo. Então, dando uma visão mais particular, um testemunho, diria aqui, uma das razões, assim, para quem não sabe, eu sou também da tese Cassitiaco, tá? A posição da tese primitiva, mas uma das razões que me fez aderir à tese de Cassitiaco e rejeitar a posição totalista é justamente porque explica melhor essa questão da apostolicidade e também essa questão da visibilidade da igreja. Porque para a igreja continuar subsistindo, é necessário que se mantenha essa estrutura jurídica e também que a sé apostólica continue se mantendo onde está. Tá? O totalismo me parece que faz extinguir isso e no final acaba apresentando soluções que não julgo razoáveis, né? Uma teofania, por exemplo, uma intervenção direta de Deus que implicaria praticamente uma nova teofania, entendeu? Uma nova revelação, não sei, ou então o conclavismo e a posição sede-finista, né, que é mais desesperadora, né? Que são aqueles que acreditam que a sé apostólica já se encerrou, né? Que parece, não vou dizer que mas parece ir contra a definição do Vaticano I com relação aos proprios sucessores. Ok, mais alguma coisa? Perfeito. Nada mais. Agora, aprofundando a questão da Comex Apostolatus Officio, a bula do Papa Paulo IV, né? O que há a acrescentar sobre ela? Então, creio eu que alguns pontos poderiam ser mais precisados aqui nessa questão. Então, eu vou continuar com a explicação do cardeal Regenrotter, né, a respeito das leis penais e da Convenção Postal do Ofício, né? Mas não só. Eu vou também falar a respeito de outras questões que são interessantes citar. Primeiro de tudo, sobre os processos com heréticos, né? É bem importante citar, segundo o teólogo, né, MacDevitt, né, canonista também, ele falou o seguinte: a aplicação externa de leis contra hereges, como hereges, sempre envolve algum processo jurídico. Este processo pode ter várias fases, marcadas pelas sentenças judiciais impostas. Sentença declaratória de excomunhão por heresia, uma sentença de infâmia jurídica, privação de cargos, benefícios, etc. E aí, deposição e degradação, né? A emissão de qualquer uma dessas sentenças, salvo a sentença declaratória, requer advertências e julgamentos canônicos, com total observância do Código Penal em todos os detalhes do processo. Quando fala que salvo a sentença declaratória, até quando, no caso aí, de uma excomunhão automática pela heresia, né? Porque o delito de heresia dá excomunhão automática, né? Segundo os céus, já estamos lá atrás no episódio passado, e os canônicos que estão no episódio passado, né? Do anterior, que já deixam claro que pelo delito de heresia, a pessoa já é automaticamente excomungada. Só que essa excomunhão automática ela não é suficiente para que se invalide os atos do indivíduo, né? Conforme o cânon 2265, né? E outros cânones, como o cânon 167. Né? O cânon 167 diz assim, que estão proibidos assim da eleição, né? Os seguintes não podem votar, né? Aqueles incapazes de ato humano, porque a eleição é um ato humano, o próprio Código de Direito Canônico já diz isso. Aqueles abaixo da idade da puberdade, aqueles que são afetados com censura ou infâmia de lei, embora somente após uma sentença declaratória ou condenatória. Quarto, aqueles que deram seu nome para uma seita herética ou cismática, ou que aderiram publicamente a ela. Vamos terminar aqui, né? Mas são esses os fatos, né? E o cânone 167, ele já trabalha com outros cânones, né? Com o cânone de 2265 e com o cânone de 2314, né? O cânone de 2314, ele fala bastante, né, sobre a queda, né, dos indivíduos, né, que cometeram heresia, dos clérigos que cometeram heresia, para fora da igreja, né? Ele trata dessa queda. Só que ele, no caso de um sujeito que se tornou herege, mas ele não saiu da Igreja Católica, né? O Cânone de 1314 não vai abordar necessariamente essa questão em si.
porque ele fala claramente dos que saíram da Igreja Católica, deixaram de se chamar católicos, né, ou deram nome à igreja ou uma seita que não é católica, seja a Igreja Anglicana, a Metodista, ou até o islamismo, né, outra religião, diga assim, outra religião, mas anglicanismo e essas outras também são outras religiões, querendo ou não. Mas o cano de 2013 e 14, ele já trata nisso de uma maneira diferente. No caso desses sujeitos, né, católicos, né, que se dizem católicos, pelo menos, mas que laboriam assim, no Novo Zordo, né, trabalham no Novo Zordo, né, eles não são necessariamente, já deram seu nome a uma seita. Não, se você for perguntar, inclusive, o cardeal Biot, né, ele mesmo já fala a respeito disso, né, no seu livro, né, De Ecclesia Christi. Ele fala o seguinte, na primeira tese, questão sétima, né? Página 293 e 294, ele fala o seguinte: entenda que muitos cairiam nesta categoria hoje. Pessoas que duvidam ou positivamente dissentem das verdades da fé e que não estão dissimulando a disposição da sua mente em conversas privadas, embora eles nunca tenham abdicado da fé católica em si. E se você perguntasse a eles sobre sua religião, eles declarariam prontamente que são católicos, né? Então esse é um problema, né? A questão do novo Zordo, né? E, ok, vamos falar aqui da questão também do Confissão do Santo Ofício, mas já tratando de alguns outros temas, você vê que já é difícil enquadrar o Novo Zordo como uma seita, né, própria, vamos dizer assim. Uma seita que se separou da Igreja Católica e fundou uma igreja nova. Como os heterocatólicos, como a Penteglista, a Igrejinha, que saiu depois da concordata de Pio VIII com Napoleão, né, que fundou a Igreja Autocéfala, né, e que Leão XIII condena ela na Eximia nos Laetitia. Por exemplo, o caso do Novo Zordo, ele é bastante análogo. A questão é análoga com a questão dos galicanos, que nunca deixaram, porque propriamente, mesmo tendo aqueles artigos galicanos, né, os 4 artigos, e também os casos jansenistas, né, que até tem uns precedentes históricos interessantes de citar, eles nunca deixaram a Igreja Católica de fato. Os jansenistas, por mais que eles tenham da condenação do jansenismo na Unigenitus, né, é um caso bem específico, porque eles nunca deixaram de certo o ser da Igreja Católica, né. Haviam bispos que eram jansenistas dentro da igreja. O sínodo de Pistoia foi isso aí, né? O sínodo foi condenado, mas não necessariamente todos ali foram depostos naquele instante, né, por Pio VI. Tem até um dos cardeais aí, não, um bispo, Scipione de' Ricci, que foi um dos bispos que participou do sínodo de Pistoia e que ele permaneceu normalmente no cargo até o ano de 1794, se não me engano. Logo depois disso, ele acabou saindo, né? Só depois ele foi deposto, de fato, mas ele permaneceu sendo bispo, né? Não, erro meu, corrijo. Cipriano de Ricci, ele renunciou ao próprio cargo em 1791. Né? Mesmo assim, ele continuou como bispo do seu cargo. Então é um caso até pode ser analogável, né, com a questão do Novo Zordo. O Novo Zordo é uma seita propriamente, no sentido de fundar uma igreja própria? Não, o Novo Zordo é exatamente o sequestro da estrutura da Igreja Católica, a fim de usar ela para promulgar novas leis, novas disciplinas, que são, em sua maioria, errôneas em si, né? Pelo menos, não heréticas. Então, admitir que o Novo Zordo é praticamente semelhante ao anglicanismo, né? Uma igreja metodista, veja bem, dizer que o Novo Zordo não é uma igreja separada própria em estrutura e dizer que o Novo Zordo não é errôneo, né? Praticamente, isso aí são coisas completamente diferentes. O Novo Zordo, ele é errôneo, sim, deve ser evitado, com toda certeza. Agora, eles não são uma estrutura diferente, porque, veja só, se fosse uma estrutura realmente diferente, todos nós aqui estamos no vacantismo, ou toda a tradição, os tradicionalistas, né? Teríamos todos que fazer abjurações, né? Abjurações públicas saindo do Zordo. Você não vê isso. Quase nenhum bispo sedevacantista faz isso. Bispo tradicionalista quase nenhum faz isso. Ainda mais, no caso de. Assim, vamos dizer que a igreja toda caiu, o novo Zordo foi promulgado assim, né? Com a Dignitatis Humanae, por assim dizer, suponhamos dessa maneira. E então,
naquele instante, praticamente, então, se a gente for levar a sério, né, que automaticamente a igreja, os clérigos que estavam lá, praticamente caíram todos dos seus cargos, perderam a jurisdição e perderam tudo, então não teríamos praticamente quase nenhum católico, não teríamos praticamente quase nenhum clérigo, né? É uma conclusão, né? Porque não teríamos mais nenhum clérigo a fim de receber os católicos realmente na igreja católica, né? Não teríamos mais nenhum clérigo, né? Porque é necessário acertar se fosse um aceitamento, né, necessário uma abjuração, e a gente precisaria ter um clérigo que recebesse, né, esses católicos lá. Então, como é que ficaria a Então, situação? Santiago, isso eu creio que responda também, em parte, àquela objeção continuista de que o corpo episcopal não poderia apostatar da fé massivamente, como teria acontecido no Vaticano II, né? Creio que não tenha sido isso que tenha acontecido. A apostasia foi silenciosa. De certo modo, né, muitos dos vistos ali, eles não faziam nem ideia do que estava acontecendo. Muitos, não vou dizer, puxa, assim, muitos, mas a presunção sempre, é lógico que eles vão pensar assim, ok, isso aqui tá meio esquisito, mas temos o Papa, né, e o Papa ele vai olhar aqui, no caso, Montini, né, entre aspas, Montini não era Vai Papa mesmo, esclarecer, etc, né? vai esclarecer, e Montini confirmou, né, tudo que estava ali. E por isso que alguns bispos ali saíram e viram que aquilo ali era uma furada, havia algo errado acontecendo, né. Do Marcelo Lefebvre posteriormente, mas Dom Blaise Cource, por exemplo, um franciscano, ele foi um dos primeiros a começar a resistir. Teve o padre Gomar Depou também, em 1965. Já havia isso aí tudo, né? O Dom Cruise, ele já estabeleceu uma capela, né, com o Padre Gomar em 64, ainda antes da Dignitatis Humanae, né? As coisas já estavam indo Eu de mal a pior. acho que só para complementar um pouco, né? Eu acho que a Igreja Novo Zordo, né, vamos dizer assim, ela pode ser comparada como um vírus, né? Ou seja, um organismo que não subsiste por si mesmo, né? Mas que está lá na Igreja Católica, a gente deve, né, nas escrituras da Igreja Católica, assim como um vírus está no corpo humano, a gente deve fazer o possível para retirar ele, né? Mas não como se fosse o corpo místico de Satanás, né? Como se fosse, bom, uma nova estrutura, né? Um novo organismo subsistente. Uma sinagoga de Satanás, né? Como eu já vi alguém te falar. É, prostituta do Apocalipse. Então, Rafael, inclusive você já me contou a respeito de uma questão dos jansenistas, né, e da condenação e a relação entre a condenação com os jesuítas, tá? Que os jansenistas ainda estavam na igreja. Os jansenistas eram um vírus na igreja. Só que os jansenistas eles ainda se declararam católicos, juridicamente eles eram católicos, né? Nem todos os jansenistas estavam excomungados, praticamente. Isso não quer dizer que o jansenismo era bom, de jeito nenhum. Agora, a questão é que o precedente ali, né? Os jansenistas ainda se mantinham nas estruturas, continuavam se declarando católicos, só que tinham práticas diferentes, até um rito diferente, né? Mas eram ali uma massa que estava dentro da Igreja Católica, juridicamente falando. É só uma coisa, né? Foi mencionada a questão da bula Unigênitos, né? Que condenou os jansenistas, mas é interessante a gente ver um pouco da história dessa bula, né? Naquela época, o galicanismo estava ainda muito forte na França, e por incrível que pareça, os galicanos não gostavam dos jansenistas, né? Apesar de ambos terem em comum uma certa ojeriza ao poder papal, né? Então, os estatutos, né, da Igreja Galicana, eles diziam que as bulas papais, né, para serem aceitas, elas não deveriam ser tão enfáticas, né, sobre a autoridade do Papa. E foram eles mesmos que requisitaram ao Papa, né, uma bula de condenação aos jansenistas e pediram que essa bula não, aparentemente, não desse tanta margem assim para o poder romano, né. O Papa acabou aceitando porque viu que o jansenismo era um mal maior, apesar das condições serem um tanto humilhantes. E isso serviu como subterfúgio, né, para os jansenistas falarem, não, essa bula não é infalível. E só depois de um tempo que isso foi clarificado, sim, a bula é infalível, você tem que aceitar ela, né, o jansenismo é de fato uma heresia.
Eu acho que isso dá para comparar bastante com a postura dos bispos durante o Novo Zordo, né? Muitos não entenderam de primeira que aquilo deveria ser infalível, né? O Concílio Vaticano II deveria ser infalível, ou tentaram encontrar uma interpretação que conciliasse os documentos com o ensinamento anterior, né? Com o ensinamento tradicional. E só que isso só depois se provou ser o fato, né? Isso foi só depois principalmente depois da promulgação, né? Da missa nova e dos novos ritos, dos sacramentos, que ficou claro toda essa destruição, né? Então, é falso dizer também que todos os bispos aceitaram o Concílio Vaticano II, né? Não é bem assim, né? Até porque o Concílio Vaticano II ele se propunha a não proclamar nenhum dogma novo, né? Apenas a repetir o ensinamento anterior, né? E é com esse espírito, com essa intuição que os bispos, entre aspas, aceitaram os documentos, né? A gente não se pode comparar, por exemplo, com o Concílio Vaticano I, que de fato proclamou um novo dogma, né? E que quem assina aquilo, obviamente, analogicamente falando, né? Porque a fé é sempre a mesma, mas aceitou uma mudança, vamos dizer, diga-se de passagem, no depósito da fé, né? Não foi o mesmo com o Concílio Vaticano II, né? Foram coisas que foram esclarecidas melhores com o tempo. Vale ressaltar também essa questão da assinatura. Ela tem um presente histórico muito interessante também, pelo tempo de ser vacante, porque teve o decreto Ex Sancta Synodos do Concílio de Constança, que é o concílio que vem para sanar a vacância causada pelo grande cisma, né? Ou pelo menos a confusão causada pelo grande cisma, né? Porque esse decreto, que é um decreto conciliarista, né? Propriamente conciliarista, que bota o concílio, né? Acima do Papa, né? Esse decreto, vários deles assinaram, né? Isso não quer dizer que eles eram já hereges, já estavam automaticamente depostos e sem autoridade. Não, não era assim que funcionava. Não, não pode ser dessa maneira, porque senão a gente pode cair em algumas contradições, né, na situação atual, que seria muito grave. Fato que, claro que, como já foi repetido, as autoridades do Vaticano II, ou esses bispos, esses papas, entre aspas, não têm autoridade, né? Porém, voltando lá para o tempo do Vaticano II em si, né, lá da década de 60, 70, né, a gente não pode dizer também da mesma maneira, tendo esse paralelo com a questão do Concílio de Constância e o Ex Santa Synodus, que todos os bispos, quando assinaram, né, os documentos que são heterodoxos, eles caíram e foram depostos canonicamente. Não, não é assim. Não é assim que a igreja trabalha. Conforme a citação que eu já passei mais cedo do MacDavid, né, isso já é. Se tem heresia, tem que envolver algum processo jurídico. Né? Como hereges, tem que ter algum processo jurídico. Tem que ter alguma emissão de alguma sentença. Nem sempre é necessário a sentença declaratória, mas pelo bem da igreja, é sempre bom que tenha sentença declaratória. Né? E nesse caso, o cânone 188, né, que a gente vai falar agora, né, o cânone 188, como já foi falado no primeiro episódio, ele não fala de assim, da perda do cargo enquanto uma condenação, né? Mas tudo que está escrito no Cânon 88 é o que? É o Código de Direito Canônico, a Igreja, melhor dizendo, reconhece todos aqueles atos, né? Todos os atos que estão escritos ali naqueles pontos do Cânon 88 como equivalentes à renúncia tácita. A pessoa pedia renúncia, né? Ali se perde o cargo porque ali é praticamente uma renúncia, né? Apostasia, heresia, né? Tomar matrimônio, né? Um clérigo tomar matrimônio, etc. Isso tudo, a igreja diz assim, ok, isso aqui é a mesma coisa que você pedir uma renúncia. Isso aqui é a mesma coisa. Então, isso não é uma penalidade em si. Claro que quando você é punido, né? Com a deposição, né? Você tem a perda do ofício. É lógico, é lógico. Mas ali não se trata necessariamente de uma deposição, e sim só da perda do ofício, enquanto a questão da renúncia tácita. Né? Ali se trata da renúncia tácita. Né? Está escrito no cânon, antes de começar a listar os pontos. Né? Enfim,
o Cânon 88, ele trabalha na mesma medida que ele trabalha com o Cânon 2314, né? E o Cânon 2314 já diz o seguinte, né? Vamos reler aqui o Cânon 2314, do Código de Direito Canônico de 1917. Todos os apóstolos da fé cristã e todos e cada um dos hereges ou cismáticos incorre ipso facto em excomunhão, né? Mas é aquela excomunhão automática que foi mencionada, né? Que ela já está atrelada propriamente ao delito de heresia, né? Mas ainda precisa da sentença declaratória, né? Ponto 2. A menos que se arrependam após serem advertidos, serão privados de benefícios, dignidades, pensões, ofícios ou outros encargos que possuam na igreja. Serão declarados infames e, após uma advertência repetida, os clérigos serão depostos. Né? Veja que fala claramente aqui de deposição. Né? Fala claramente. Ponto 3. Se derem seu nome a uma seita acatólica ou se aderirem publicamente a ela, são infames ipso facto e, de acordo com a prescrição firme do cano 188, número 4, os clérigos, após serem advertidos em vão, serão degradados. Né? Degradação foi explicado também no primeiro episódio. Né? Há uma diferença entre degradação e deposição. Né? Mas os efeitos são tão graves quanto. São mais graves ainda, inclusive. Ademais, esses tempos me veio uma objeção de um trecho de Ludwig Vigotti, né? Um teólogo conhecido, né? Que esteve no Zorro também, mas é um teólogo douto, de certa maneira. Então, ele falando no seu livro de Teologia Dogmática, nas páginas 466 e 467, ele falou o seguinte, né? Sobre quem não está na igreja, né? Os hereges e apóstatas públicos, ele fala, né? Ele fala assim, mesmo que hereges públicos que estão de boa fé no erro, hereges materiais, eles não pertencem ao corpo da igreja, isto é, à comunidade jurídica que ela constitui. Isto não exclui que, pelo desejo de pertencer à igreja, votum ecclesia, pertençam a ela espiritualmente e assim alcancem justificação em saúde sobrenatural, né? São de Ludwig Ott, né? E para responder essa objeção, bom, Ludwig Ott, ele cita, nesse caso, vários pontos que são pertinentes, né? De você mencionar em conjunto, porque é um contexto, né? Porque é que quando se fala em hereges apostas públicos, a pessoa pode pensar, então qualquer pessoa que até um católico, vamos dizer assim, que falou uma heresia, pronunciou uma heresia, materialmente, ele já está fora da igreja de qualquer jeito. Não é assim. Né? Até porque, quando você vai ler esse trecho desse livro, né, dessa obra, ele faz essa menção seguinte, né, em ordem, né? São quatro tipos. Ele menciona aqueles que não têm batismo, né? Os hereges apostas públicos, que acabamos de citar, os cismáticos e os excomungados vitandi, né? Que é a maior pena de excomunhão da igreja. Todos esses quadros estão fora da igreja. Os que não têm batismo, os hereges apostas públicos, os cismáticos e os excomungados vitantes. Só que esses hereges apostas públicos está se falando já, fala dos protestantes, dos ortodoxos. Né? Se você ver o contexto, tá bem claro ali, que se fala daquelas pessoas que já não fazem parte da igreja católica, nem como coram ecclesia, né? Ou seja, eles não fazem parte da igreja juridicamente. Eles não são membros da igreja, não se dizem membros da igreja. São apóstatas ou hereges públicos, como os protestantes, etc. Né? Ou seja, tem um protestante que está de boa fé, né, materialmente, na igreja dele, lá na seita dele, ele está fora da igreja, juridicamente. Né? E é muito interessante, porque Ludwig Vigotti, ele fala que, desses todos aí, ele fala que somente quem está fora, que estão excomungados, eles falam sobre os excomungados vitandi, né? Ou seja, e os excomungados solerati, como é que fica? E os excomungados, né, que sofreram excomunhão automática, eles já estão fora da igreja, já tudo dele é inválido assim? Não é. Né? O cano 2265 não me deixa mentir. O cano 2265 já foi citado, né, no episódio anterior, mas vamos recapitular. Qualquer excomungado é proibido por lei de fazer escolhas, apreciações e nomeações. Não pode obter dignidades, ofícios, benefícios, pensões eclesiásticas ou qualquer outra função na igreja. Não pode ser promovido às sagradas. Parágrafo 2. No entanto, o ato realizado em desacordo com o prescrito no parágrafo 1, números 1 e 2 não é nulo, a menos que tenha sido realizado por um excomungado vitando ou por outro excomungado após a sentença declaratória ou condenatória. Né? Veja, quando eu citei do Vigotti, estou falando de pessoas que já estão fora da igreja juridicamente. Né? Mas os excomungados aqui, citados pelo cano 2265, né, não são somente os vitantes que têm, os excomungados vitandi, que têm atos inválidos, mas todos aqueles excomungados que têm, após a sentença declaratória ou condenatória. Né?
E no 2216, né, que é o cânone seguinte, já diz assim, né, após a sentença condenatória declaratória, o excomungado permanece privado do benefício de frutos da dignidade, ofício, etc., ou qualquer outro cargo possuído na igreja, e deve ser evitado até mesmo a dignidade e tudo aquilo que já foi citado várias vezes. Enfim, a necessidade da sentença declaratória é importantíssima aqui. A igreja tem uma ordem, né, tem uma certa ordenação, e em prol dos fiéis, as sentenças não podem ser feitas dessa maneira, porque automáticas, né? Porque senão nem todo mundo saberia, né? Não seria notório para todos, né? Salvo alguns casos, e nem seria frutuoso, né? Você vê que os teólogos que citamos também anteriormente, no episódio anterior, como Biluarte fala, né? Que os hereges, eles continuam mantendo, após a heresia pública, eles continuam mantendo jurisdição, né? Salvo a sentença declaratória. Buí, mesma coisa, a mesma coisa. João de São Tomás, mesma coisa, né? Precisa de declaração de ser deposto, né? E outros teólogos, Passerini, mesma coisa. Passerini fala, inclusive, o seguinte: a eleição de um herege não é pela lei divina inválida por esse mesmo fato, mas pode ser invalidada caso se o eleito não estiver disposto a ser corrigido. Portanto, para invalidar tal eleição, a decisão da igreja é necessária. Isso é no Tractatus de Summi Pontificis. Basicamente isso, né? Enfim, eu recapitulei bastante coisa do que falamos no episódio anterior, né? Mas se faz necessário para martelar na cabeça do pessoal que está ouvindo de que essas coisas precisam, esses processos jurídicos, eles realmente precisam ser jurídicos. Tem que ter algo judicial, né? Para você, porque o pecado de heresia é uma coisa, a questão do delito de heresia é outra, né? Coronata fala, né? Eu citei também no, se não me engano, é Coronata, diz que a igreja não julga o delito de heresia, não julga o pecado de heresia, a culpa de heresia, né? Julgar o delito de heresia. Porque algumas pessoas citam a Humani Generis, né? Que a Humani Generis diz que o pecado de heresia é o único pecado que coloca para fora da igreja, né? Só que aí está falando o É a pecado. Mystic Corporis. Mystic Desculpa, Corporis. perdão. A Mystic Corporis diz que algumas pessoas, como algumas pessoas citam, né? Que só o pecado de heresia que retira da igreja, né? Porém, Pio XII é bem claro nos termos, ele fala claramente do pecado de heresia. O delito de heresia envolve outras questões, né? Claro que para ter o delito de heresia você tem que ter o pecado de heresia, mas o delito de heresia é uma coisa, o pecado de heresia é outra. Enfim. Outra questão é como é que os apostolatos, né? Deu um rodeio inteiro, mas aqui, o cardeal Regiruter, ele fala da seguinte maneira. O cardeal Regiruter, né, no seu livro o Estado a Igreja Católica e o Estado Cristão, vou repetir algumas coisas que eu já citei no episódio anterior, mas ele fala o seguinte, né? O Partido de Janos e os juristas que protestam contra o Concílio Vaticano, né, dizem que a bula de Paulo IV é dogmática, embora todos os teólogos católicos neguem que seja. Em verdade, nenhuma das palavras desta bula previamente citada, nem seus conteúdos, no geral, como um todo, nem as regras universalmente recebidas entre os teólogos permitem que ela seja recebida como uma decisão dogmática, né? E ele segue depois. Ele fala de acordo com o Bulário, né? O Bulário, que é o compendíbulos da igreja, de decretos da igreja, ele fala que é uma renovação, né? Uma inovação de algumas leis da igreja, né? E de algumas censuras, baseadas em algumas leis eclesiásticas e civis. E é a renovação da lei penal, o Bulário, mas não seja infalível, todo mundo já sabia claramente que não era uma decisão dogmática, como alguns tentam defender, né? É. Ele diz o seguinte, Cardeal Regiruter, ele prossegue falando que a bula em questão, né, a Comex Apostolatus Officio, apenas contém seções penais contra a heresia, que inquestionavelmente pertencem às leis disciplinares somente, né? E ele diz o seguinte: para que deduzir que de uma introdução à decisão doutrinal na autoridade papal é simplesmente ridículo, né? Ou seja, dizer que por ter aquela introdução, né, com esses postulados, dizer que é uma decisão doutrinal, né, é simplesmente ridículo. Vale lembrar que o cardeal Regiruter era defensor da infalibilidade papal no Concílio Vaticano, né? Ele não era nenhum liberal, nenhum anti-infalibilista, não, ele era defensor da infalibilidade. Ele era desse partido, né? E ele fala também o seguinte: Inclusive, ele fala isso
enquanto argumenta contra os veterocatólicos, né? Os veterocatólicos que defendiam que a bula com ex apostolatus era ex-cátedra, irreformável, né? Exatamente. E ele sustenta que essa ideia é ridícula, né? Ele mesmo diz, ipsis literis, né? Ele diz o seguinte, né, também ele prossegue dizendo assim, Paulo IV renova as leis anteriores, né, penais e as censuras, né? E isso também não só baseado na lei eclesiástica, mas na lei civil também, né? De acordo com, por exemplo, as leis de Frederico II, né, do Sacro Império Romano Germânico. Ele diz o seguinte também: o ponto é que, sob a execução prática das leis penais prévias, que por sua natureza são disciplinares e não procedem da revelação divina, mas sim procedem da autoridade eclesiástica e penal civil, né? Ou seja, não tem a ver com a infalibilidade papal. Isso não é uma decisão final, uma decisão dogmática, é uma decisão, uma imposição de uma regra disciplinar, né? Ele continua, ele repete aquilo que já foi dito antes. Nenhum teólogo católico considerou essa bula como dogmática, né? E colocou ela na coleção, nessa coleção. E fazer isso seria considerado ridículo, né? Seria digno de riso. Por isso, para que essa bula seja considerada uma decisão doutrinal, então toda decisão eclesiástica de lei penal deveria ser também considerada uma decisão doutrinal, né? Então, ele é bem claro nisso, né? E, Santiago, uma dúvida. E sobre a vigência dessa lei atualmente? Muitos argumentam, né, como eu vejo, que essa bula é citada diversas vezes no Código de Direito Canônico, né, o 1917. Qual seria o valor atual dela, né? Vamos chegar lá. É, é, até falando disso, né? Porque o Cardeal Hilton também vai dizer o seguinte, que essa bula, que é direcionada a toda a igreja, né, dizem os jansenistas, né, que estão argumentando contra ele, né, e foi subscrita pelos cardeais, e também foi publicada na forma mais solene, então é certamente ex-cátedra. E o Cardeal Hilton rebate isso, dizendo que as características não são suficientes para ser uma decisão dogmática doutrinal, né? Porque existem outros casos de bulas desse modo, a bula da condenação dos jesuítas, a bula de Alexandre VII, né, a Cum Divina, né, e outras bulas que tem essa legislação que dizem que valem perpetualmente, né, constitucio in perpetuum valetura, porém elas foram já, várias dessas bulas já foram levantadas, abrogadas, né. Essa forma não necessariamente quer dizer que essa bula é infalível, né? É outra coisa. São leis penais, disciplinares. Sobre a força presente dessa bula, como já se sabe, né, vários teólogos, o cardeal Hegel ele já disse que essa decisão não é uma decisão dogmática, né, e, bom, você acaba já também presumir que essa também pode ser que essa lei não esteja mais em vigência, por dois motivos. Há vários teólogos que falam disso, e o Código de Direito Canônico também é claro nisso. O padre Coronata, né, bem famoso, canonista, ele falou o seguinte, né? Non viget amplius constitutione Pauli IV cum ex apostolatus officio 15 de fevereiro de 1559. A bula do Paulo IV, né, com ex apostolatus officio, ela não está mais em vigência, não está mais em vigor, né? Nenhum canonista praticamente diz o contrário disso. Um canonista mais atual, né? Ele fala isso na Institutiones Iuris Canonici, volume 1, né, de 1928, página 363. O padre Coronata, ele já é bem claro, ele diz que essa bula não vale mais, ela não tem mais vigência, né? E no cânon 6 do Código de Direito Canônico, vamos aqui no ponto 6, né? Queria interromper, eu tô lembrando que o padre Coronata, ele é muito citado pelos totalistas, tá? Com o padre Checada, etc. Usa ele para defender inclusive ele usa o padre Coronata para defender a Convenção Apostólica Sofística com vigência hoje, sendo que é justamente o contrário. Se eu não estou enganado, ele usa o padre Coronata. Ele usa Berns Vidal e outros padres, né? Canonistas, mas ele cita também Coronata. O Canon 6, 1.6, né? Ele fala o seguinte, né? Entre as outras leis disciplinares que estão em vigor, se elas não estão contidas nem explicitamente nem implicitamente no código, então deve ser dito que elas já perderam sua força, a não ser que estejam repetidas nos livros litúrgicos, ou a não ser que seja
a lei seja lei divina, ou positiva ou natural, né? E o argumento, né, que, não, a Conexão Apostolada Sofite está na dita obra Fontes, né, as fontes do Código de Direito Canônico, né? Só que esse argumento ele não tolhe, por um simples motivo. Essas fontes, né, ela não é parte do Código de Direito Canônico. Elas não são trabalho da comissão do Código de Direito Canônico, né? O cardeal que fez isso, né, que foi o cardeal Gaspari, ele fez essas fontes, essas fontes de rodapé, né, referenciando os cânones, né, dizendo as fontes e tudo mais, mas é um trabalho próprio dele, é um trabalho particular, privado, né? Não é trabalho do Código de Direito Canônico, não é na parte do Código de Direito Canônico, não é trabalho da Santa Sé, não é trabalho da comissão que trabalha no Código de Direito Canônico, na compendiação, né? É uma obra privada, particular, do cardeal Gasparri, né? Que não deixa de ser útil, né? Para você entender as fontes de direito canônico, de onde vem, etc. Mas ele explica na edição da Fontes, né, o cardeal Gasparri, que os novos cânones, eles é bem comum que eles sejam diferentes das leis prévias, né? Particularmente no que concerne as penas. Isso é fato, né? Porque você vai ver a diferença, por exemplo, da perda do ofício com o que a Conexão Apostolada do Ofício fala, né? Que a Conexão Apostolada do Ofício fala de privação, né? E o Código de Direito Canônico fala de renúncia tácita. Privação é diferente de renúncia tácita, né? Já houve uma diferença aqui na mudança da lei, né? E também no Código de Direito Canônico, no Canon 6, número 5, diz assim: na questão da aplicação das penas, se não há menção delas feitas no código, seja essas penas, né, espiritual, temporal, medicinal ou até vindicativa, automática ou formalmente imposta, essas penas são consideradas abrogadas, né? E também alguns outros canonistas também falam, né? Não há dúvida concernente à abrogação das penas, né, das penalidades da lei geral que não estão contidas no Código de Direito Canônico, né? Abu Hanan, né, que fala no livro Os Cânones Sagrados, né, que é um estudo canônico, né, de 1952, né? E Buscarin e Elis, que também são canonistas, né, no livro deles Canon de 1953, então eles falam o seguinte, né? Leis penais, embora não contrárias ao código, são revogadas a menos que sejam mencionadas no próprio código, né? A Convenção Apostólica de Sulfite não é mencionada no Código de Direito Canônico. Ela é mencionada no Fontes. Fontes é uma obra privada, particular, útil, claro, do cardeal Gasparri, né? O Dicionário de Teologia Católica, né, bem famoso também, fala o seguinte, né? As penalidades promulgadas em leis anteriores à promulgação do Código só têm valor retrospectivo. Como o cardeal Regenrotter falou, a Convenção Apostólica do Ofício é simplesmente uma lei penal, né? E a lei penal, ela só está em vigor na medida que ela é expressamente mencionada no Código de Direito Canônico de 1917. Então, não faz sentido, né? Procurar a questão da bula de Paulo IV, né? Para a questão das penalidades contra os hereges. E sim o próprio Código de Direito Canônico, porque o próprio Código de Direito Canônico já tem leis diferentes, tem coisas diferentes das leis antigas, incluindo a própria Convenção Apostolatos, né? Há mudanças, né? Como eu já falei, né? A noção de renúncia para privação, né? Privatio a iure, perdão, aqui não tem J, já é uma mudança substancial ali na questão. Não são a mesma coisa. Então, já vamos pensar o seguinte: essa lei não está. A Convenção Apostolica do Ofício não é validada pela essa questão do Fontes. Ela já foi abrogada. A parte canônica dela já foi abrogada. É uma lei penal. É uma lei penal. Né? O cardeal Joseph Fessler também fala disso naquele livro True and False Infallibility, a verdadeira e a falsa infalibilidade. Ele fala o seguinte: até onde eu sei, né, essas meras promulgações penais não pertencem às decisões doutrinais infalíveis de fide et moribus, né, da fé e dos costumes, no qual a definição do Concílio Vaticano sobre a infalibilidade do Papa trata. E essa bula de Paulo IV, ou seja, a Conexão Apostólica do Ofício, né, é uma promulgação penal e não uma declaração, uma definição doutrinal, né? Ele já sabia, como o Cardeal Regenrotter falou, né? Eles eram contemporâneos, né? Eles já sabiam que a infalibilidade
melhor dizendo, eles já sabiam que a Convenção Apostólica do Ofício não é uma decisão doutrinal, não é uma decisão dogmática, é simplesmente uma lei penal. Lembrando que não, lembrando que recentemente traduziram, né, esse livro do bispo Joseph Wesley, achando que seria um livro que serviria de objeção ao vacantismo, né? Não, lembro que você citou, né? Exatamente esse livro dele. Pois É é, uma piada, né? acharam errado. Mas enfim, voltando. E mesmo que, vamos falar assim, em verdade, mesmo que a bula de Paulo IV fale dessa perda do cargo por heresia, ali se fala de perda do cargo quanto a delito de heresia, não a pecado de heresia, né? Ali já é bem claro ali, né? Trata-se a Constituição Pessoal do Ofício trata, né? Como ela é baseada em outras leis, leis civis e leis eclesiásticas, ela é uma renovação dessas leis, né? A própria Constituição Pessoal do Ofício é uma renovação dessas leis, né? As leis que já tinham anteriormente. E o Código de Direito Canônico faz a mesma coisa, promulgou, né? Fez dessa maneira, né? E a Convenção Pessoal do Ofício ela trata justamente dessa questão das consequências do crime de heresia, né? Sobre a Convenção Pastor do Ofício, se muito usa um argumento contra a questão da citação universal, que é uma tentativa válida, mas que fala-se a respeito da obediência dada a todos, né? E mesmo que a obediência fosse dada a todos, né? No caso de um bispo, ou no caso de um papa herege, né? No caso, que fosse descoberto que ele era herege, né? Essa ordenação seria praticamente inválida. Essa ordenação, não, perdão. Essa eleição seria inválida de qualquer jeito, né? Só que essa obediência, né, falada, o pessoal pensa que é a aceitação universal do orbe católico em si, né? Ou seja, todos os fiéis. Não. Passerini já trata naquele mesmo livro que citamos, né, a Tractatus Sumo Pontífice, que essa obediência prestada a todos é aquela cerimônia de veneração, né, e de obediência dos cardeais, né, após a eleição, né. Júlio II, Papa, ele também fala, né, em uma bula chamada Comuntan Divino, de 1505, né, que ele trata da questão, inclusive ela é muito semelhante à Convenção Apostólica do Ofício, né, ela trata da questão da eleição, né, simoníaca, né, o que se faria na eleição simoníaca, também de um herege. Ele fala dessa cerimônia dos cardeais, né? Inclusive, a Convenção Apostólica da Sofia fala de veneração dos cardeais. Mas aqui, Júlio II fala assim: e a eleição simoníaca deste tipo não é nunca convalidada, né? Nem pelo lapso de tempo ou entronização, né, do eleito, nem pela adoração e obediência dos cardeais, né? Então, aqui se fala adoração, mas na Convenção Apostólica do Ofício se fala veneração. É praticamente a mesma lei, né? Então, o Júlio II já deu o sentido dessa questão. Ou seja, é a obediência dos cardeais, não a obediência não é a aceitação universal que fala do todo o orbe católico, né? Praticamente todos os teólogos dizem que essa aceitação universal ela é uma grande certeza de que a eleição é legítima, válida, que ela exerce a nação em radice, né? O Wilmers, né, que é outro teólogo católico jesuíta, ele fala a respeito dessa questão, né, da invalidação de uma eleição, né, sobre essa cerimônia de obediência, né, e de veneração ao Papa, né, feito pelos cardeais. Ele fala o seguinte: supõe-se com razão que esses pontífices estabeleceram leis sobre a eleição que quiseram invalidar apenas a primeira eleição, realizada pelos cardeais, e não a outra, que é, por assim dizer, feita por toda a igreja. No caso, aqui ele está falando claramente da aceitação universal do orbe católico, né? Ou seja, presume-se que esses pontífices tenham estabelecido leis de acordo com os princípios reconhecidos na igreja. Eles queriam que a pena punisse o culpado e não a igreja, né? Então, claramente, já se fala a respeito ali, não da aceitação universal, não é um argumento válido, né, conforme vimos, para responder à aceitação universal. Ela é um argumento, aquela parte da Constituição Pastoral do Ofício, que é tratar a respeito daquela eleição, entre aspas, né, como o Wilmers fala, né, na sua obra De Christi Ecclesia, né, que Paulo IV praticamente fala ali a respeito da cerimônia de obediência dos cardeais, não a aceitação universal, propriamente falando. Enfim, conforme estamos vendo Duarte no outro vídeo, né, ele diz o seguinte, né, só para repetir,
Diz assim, a lei e a prática da igreja requerem uma sentença, né, no latim, denunciationem, em ordem, né, ou seja, a fim de que o herege seja privado da jurisdição. Né? É basicamente isso. É necessária a confirmação da igreja. Né? Por isso tem os casos aí de Nestório, por exemplo, né, que, por mais que seja um caso mais controverso, né, porque temos o caso de Santa Faz da Bitínia, no geral, os fiéis dele, né, e os clérigos que estavam sob ele, né, sobre o poder dele em Constantinopla, né, já que ele era patriarca de Constantinopla, continuaram obedecendo ele até 431, né, no Concílio de Éfeso, que ele foi declarado como herege e oficialmente deposto, né, da sua sé. Tem outros casos, né, temos o caso até de, por exemplo, um autor que é muito conhecido, né, e que pouca gente sabe que morreu como católico, né, e era sacerdote, inclusive. E foi um autor danoso, ruim, porém, ele nunca foi condenado como herege, e Santo Afonso Maria de Ligório fala disso, né, que é necessário ter a sentença declaratória, né, e que esse autor, no caso, é Erasmo de Roterdã. Né? Erasmo de Roterdã era um autor aí, que você sabe muito bem, né, humanista, esse tipo de coisa, né, que tem bastante erros, porém ele morreu como católico. Santo Afonso Maria de Ligório fala disso, né? Ele fala o seguinte, né, na História das Heresias, né, no capítulo 11, ele fala assim: ele era, entretanto, estimado por vários papas que o convidavam a Roma para escrever contra Lutero. E foi ainda se diz que Paulo III queria colocá-lo como cardeal. Nós devemos concluir com Bernini que ele morreu com o caráter de um mau católico, mas não como herege, já que ele submetia seus escritos ao julgamento da igreja. Né? Isso, caso também podemos dizer assim, que é até de certa forma um pouco analogável com a questão do uso também. Enfim, tem vários precedentes E que Santo Afonso dificultam ainda mais a também, questão. Santo Afonso também menciona que Erasmo, inclusive, dizia que a veneração aos santos e a Nossa Senhora era idolatria, né? Então não era apenas questões pontuais que ele errava, né? Questões possam ver uma certa ambiguidade. Ele negava mesmo uma prática aceita por toda a igreja, né? Pois é, veja só. Então, os casos são mais complicados que parecem. Então, a gente não podia chegar assim e dizer, ah, não, o Erasmo de Roterdã é um herege formal condenado pela igreja. Não, não aconteceu. Agora, que ele tinha escritos errôneos, péssimos, isso é fato. Na hora dos fatos, isso se prova inegável. Enfim. Bom, creio que a exposição seja suficiente, né? Só também é bom lembrar também que a partir do Mentigredes, né, sobre a questão do Novo Zordo, né, veja que o Novo Zordo e até as pessoas que submetem no Novo Zordo, mesmo não estando querendo estar nele, né, como pessoa tradicionalista no geral, infelizmente tem aquela questão que a Pachende cita que haveriam duas facções, né? A facção dos liberais, dos modernistas, de fato, e daqueles que são os conservadores, né? E isso acaba sendo é quase uma luta hegeliana, né? Que é da tese, da antítese surge a síntese, nos conceitos de Hegel, né? Então, o Novo Zordo é produzido dessa maneira. Só que São Pio X ele também fala que esses inimigos da igreja, né? Eles não estão causando dano, né? Não estão tentando arruinar a operação da igreja de fora, mas de dentro dela, né? E por isso que ele fala que o perigo é muito maior, né? Estava bem certo. Deu no que vemos hoje. Enfim, né? E também, vamos definir aqui melhor, que o Novo Zordo não é igreja separada, não é uma seita que chegaram assim e disseram assim, caramba, vamos fundar aqui uma igreja, a igreja católica modernista, a igreja católica liberal, a igreja católica nova, né? Por mais que alguns, entre aspas, papas, né, como o Wojtyła, João Paulo II, usem o termo Igreja do Novo Advento e não sei o que, na Redemptor Hominis, né, eles ainda se diziam católicos apostólicos romanos, né, e outros documentos, né, por mais que eles não de fato, corandel não fossem, por causa de inúmeros erros. Né? Mas, juridicamente falando, o Novo Zordo não é uma nova seita. Né? Ainda não foi condenado formalmente, por hora. Mas o Novo Zordo é um fenômeno, vamos dizer assim. Um evento, né? É algo que esses prelados modernistas, né? Esses clérigos modernistas no geral, eles tentam, usando a estrutura da igreja,
impor, né, utilizar, promulgar erros usando a estrutura da Igreja Católica. É basicamente isso aí. Ok. Creio que já tratamos o suficiente nesse suplemento. Abordamos aqui as principais objeções à tese Cassitiaco e agradeço aos expositores pela exposição, né? Se quiser deixar mais algum recado, deixar mais alguma palavra. Bom, acredito que o intuito, nosso propósito foi atingido, né? E foi expor, ao menos tentamos, né? Acredito que conseguimos, tivemos êxito nisso. Expor o essencial, o corpo e os desdobramentos, né? E as implicações da tese de Cassisiaco, né? Formulada pelo bispo dominicano Monsenhor Gerard Laurier. E queremos, né? Pedimos, né? Aconselhamos que os ouvintes meditem sobre o que foi exposto. Não são obrigados, impelidos, né, por um dever de consciência a aderir a ela, mas que vejam seus argumentos com sinceridade e não com um viés prévio, certo? Pois o processo de construção intelectual é assim, né? Devemos encarar as coisas como elas são, não como nós achamos que elas são, né? Muitos pintam a tese de algo que ela não é. E acredito que com esse trabalho que fizemos, expomos a sua verdadeira roupagem, digamos assim, né? Sua essência, né? E é isso, né? Tanto nesse vídeo quanto no primeiro, pretendemos deixar artigos traduzidos, certo? Abordando a questão da tese, objeções e tudo mais, né? Para que os senhores possam estudar da melhor forma possível. E é isso, eu agradeço por participar mais uma vez do podcast. Santiago, Rafael? Bom, faço das palavras do Abner as minhas, né? Creio que é importante, né, a gente trazer um pouco de conteúdo sobre a tese que não esteja repleto de espantalhos, né? Infelizmente, a maioria das coisas que se encontra, pelo menos aqui no Brasil, né, de conteúdo sobre a tese já é extremamente enviesado, extremamente, enfim, eu não creio que haja um solo justo, né, de debate atualmente aqui no Brasil sobre isso. Esperamos poder, com essa pequena contribuição, ter mudado um pouco isso. No Brasil, há muita gente que fala da tese e fala sem saber nada, ou quase nada. Entende os preâmbulos, mas não entende o que vem a seguir. Tantos vídeos, né, que temos contra a tese aí, temos, entre aspas, né, temos aqui no Brasil, contra a tese, vários artigos que tem aí, muitos não chegaram nem a pegar no ponto da questão, no cerne da questão. Se preocupam com questões minoritárias, com questões do tipo, mas o termo material informal não é bom, não é válido, ah, não pode ser eleger um sujeito que não é clérigo, e assim vai sucessivamente. Né? Essas coisas já foram superadas há muito tempo e o pessoal ainda continua insistindo. Né? Então a gente veio aqui para dar uma levantada no debate, no elevar o nível da discussão, porque o que tem hoje aqui nesse nicho aqui de, vamos dizer assim, entre aspas, nesse nicho de sedevacantismo, e até de fora, né, os tradicionalistas que se propõem a falar, os continuistas, vasta maioria está falando besteira, pura besteira. O pessoal não faz ideia do que está falando. Com isso, eu não quero dizer aqui que a tese sem a tese, você não, a tese você não tem salvação, etc. Não é isso, não é nada disso. O fato é, se vai discutir isso aqui, deve-se discutir usando os termos corretos, as distinções corretas, e deve-se saber o que está falando. Porque é um bom adágio que é o seguinte: se você não sabe o que você está falando, cale-se, né? Melhor. Tanto mais, então, esse conselho ao irmão João também, de é melhor parar, né? Pare, escute por muito tempo e só depois fale. O pessoal não aprende isso, o pessoal já quer ir respondendo diretamente, já quer ver alguma coisa assim a favor da tese, já vai querendo responder. O pessoal não tem paciência nenhuma. Né? Isso é falta de honestidade intelectual. Muita desse pessoal não tem.
a mínima honestidade intelectual. Então, quem sabe com esses vídeos aqui a gente consiga elevar o debate, né? O pessoal consegue começar a estudar direito a situação e considere, mesmo que não assista com a tese, mas que levante objeções sérias e não espantalhos ou tentar atacar por fora, dizer, ah não, o seu Guerra jurou da tese, ah não, a tese tem isso, tal pessoa aderir à tese, não sei o quê, questões completamente exteriores, alienígenas, que nada a ver, tem a ver com a argumentação. Essa tentativa Aliás, de grande parte dos argumentos contra a tese, se você for ver, já foram respondidos logo no primeiro CAIRS, né? E né, o pessoal vai atrás da tese, estuda a tese não para conhecer ela em si mesma, para saber do que ela se trata, mas é estudar a tese já querendo refutar ela, já convencido de que ela está errada sem nem conhecer de fato, né? isso não é nem um jeito certo de se ler, né? Tem um livro muito interessante de Mortimer Adler, Como Ler Livros. Adler foi judeu e ao final da vida se converteu como católico, se batizou e tudo mais, né? Adler, ele dizia, né, que não se lê um livro esperando já para refutá-lo. Isso aí não é uma boa motivação para ler um livro, né, ou qualquer coisa, né? Vai para conhecer, né, para entender. Eu, quando era tradicionalista, fui conhecer a tese. Curiosamente, fui conhecer a tese por meio de uma tese contra a Teresa Chacon, né? Por um estudo contra a Teresa Chacon. E eu acabei virando católico não, perdão. E acabei virando tesista do mesmo jeito. Então, por mais que o pessoal fique viciado, né, nessa questão de rebater a tese, como temos poucos proponentes da tese no Brasil, né, que isso aqui sirva para elevar o debate de uma vez por todas, né? Parar com coisas espalhafatosas, espantalhos, argumentos ad hominem, que não, nada tem sentido com a questão, falácias genéticas, etc. Tudo isso é irrelevante na questão. Se vamos tratar do status questione da Sé Apostólica, se vamos falar da tese, então vamos falar de maneira civilizada, de maneira que nem, vamos dizer assim, que nem gente. Argumentos igual gente. É isso. Vamos tratar da questão de maneira séria, não de ad hominems, né, ofensas e tudo mais. Vamos tratar de maneira correta. Enfim, é isso, né? E que Deus abençoe a todos. Ok, muito obrigado pela posição. De fato, se olharmos a história eclesiástica, né, veremos que, mesmo quando os santos vão tratar de heresias, eles tratam da heresia com seriedade. Basta ver o que Santo Irineu de Lyon escreveu contra os hereges, né? Ele expôs para mostrar que entendia toda a doutrina do gnosticismo valentiniano, né? Explicou toda a heresia para depois refutar. A gente não vê essa metodologia nos objetores, pelo menos nesses mais modernos, né? Eles falam do que não sabe, simplesmente isso. Mas é isso. Muito obrigado pela participação. Fique com Deus, salve Maria.